Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos nós. Obrigado pelo carinho de todos, pela participação. Que a luz do Mestre Jesus possa brilhar em nossos corações. Nesse início de semana, já terminando esse feriado, né? Feriado não, né? O nosso fim de semana, nós possamos compreender. A lição de hoje, como sempre, aquela reflexão para nós despertarmos para alguns detalhes que às vezes passam meio esquecidos. Então, vamos ouvir essa reflexão, vamos conversar um pouco sobre ela. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 148. Todos sofrem enquanto estão no mundo. Adoem um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante desta fatalidade inevitável que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral, passam, deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expungitiva e segue adiante, encorajado. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, um revés, é horrível ver isso. Não porque a verdade, eu não sou aqueles devotos da a verdade é nua e crua, você tem que enfrentá-la, você tem que suportá-la. Isso aí é balela de pessoas que não têm coração, não têm caridade, não têm misericórdia, não têm compaixão. Quando nós estamos passando por dificuldades, por problemas, pelas dores do mundo, devemos encará-las da maneira mais positiva possível. Se é que conseguimos. Eu costumo sempre conversar com vocês que nós somos palmatória do mundo, não somos indivíduos ilibados que vivem uma utopia. Nós somos seres humanos falhos, cheios de dificuldades, cheios de fraquezas, que são normais. Não acha que você que já deu um passo a mais, que não comete já um monte de erros que cometia no passado, que você está fora dessa equação, ou essa equação é mais permissiva para você. Ainda temos muito que aprender. Ainda temos uma imensidão de chão para caminhar. Por isso, nesse momento dessa reflexão, a Joana aproxima-se de nós e nos fala: olha, o planeta é de provas e expiações. Na matéria é que se encontra os grandes desafios. Não é que dizer que no mundo espiritual não tenha, é óbvio que tem. O próprio Kardec, ele explica em vários livros que cresce-se tanto no mundo espiritual como no mundo material. Porém, no mundo material existe aquela possibilidade ou aquela condição de um exercício mais profundo, onde o aprendizado é maior. Vamos pegar o próprio André Luiz. Era um médico na Terra que morre de uma doença,
da qual ele tinha entendimento e compreensão. Chega no mundo espiritual, ele é chamado de suicida. E lá ele fica amargurado. Passa lá o correspondente a 8 anos, não sei, um número desses de anos, que são vários, longos anos, na sua tortura interna. Aquele sujeito austero, porém muito arrogante, ele não compreendia a beleza da matéria e a necessidade que nós temos de saber suportar as suas limitações. Então, a matéria... acabei puxando o assunto e não terminei. Embora ele tenha vivido na matéria um período mais materialista, eu sei que ficou meio redundante, mas vivia mais para a vida do que para a espiritualidade, não o impediu de, no mundo espiritual, alçar grande voo. Então, olhando o caso específico dele, pensa-se, não, lá no mundo espiritual evolui mais rápido ou melhor do que na matéria. Quem disse essa frase não se atentou por toda a jornada, porque na matéria ele adquiriu bastante compreensão das situações materiais. No mundo espiritual, ele desperta todos aqueles ensinos que foram adquiridos naquela e em outras encarnações. Então, evolui-se nos dois planos. Na matéria, tem-se a gravidade maior. Por quê? É um local de constrangimento. A Joana coloca, todos sofrem enquanto estão no mundo. Estou lendo aqui a primeira frase. E ela, na segunda frase, a dor é um método eficiente para a renovação. A matéria nos dá essa limitação, nos traz as dores. Por exemplo, uma pessoa que fratura a perna, fica lá engessado, semanas, até meses. Quando tira o gesso, tem que fazer a tal da fisioterapia. E é nessa fisioterapia que causa dor, que causa constrangimento, que causa, às vezes, até a revolta. Puxa, quebrei a perna por causa disso, daquilo, podia ter ficado mais... Não importa. Mas voltar a utilizar aquele membro gera dor. Podemos criar um paralelo aí. Quando na matéria reforçamos todas aquelas lições do mundo espiritual, na matéria nós fazemos a nossa fisioterapia. Então, olhando o caso do André Luiz, podemos pensar que no mundo material ele exercitou, ele, embora tenha negligenciado algumas coisas, mas volta ao mundo espiritual com uma capacidade de passar por uma nova fisioterapia também no mundo espiritual, aqueles 8 anos, aqueles X anos lá, isso é contestável, cada um fala uma coisa, mas aquela quantidade enorme de tempo em uma situação difícil para que conseguisse dar um grande passo. Então, nesse sentido, não é que Deus puna, não é que Deus castigue, não. Mas nós somos constrangidos a passar por essas dores emocionais, físicas, morais, para a nossa evolução, porque poderíamos caminhar pelo amor. Poderíamos estar conscientes,
poderíamos estar nos desenvolvendo de uma maneira diferente. Dada a nossa condição, que eu falei no início, somos seres errantes, então estamos ainda aprendendo a lidar com novas situações. Como também falei, embora tenhamos melhorado muito em vários aspectos, ainda existem muitos outros que precisam serem tratados, serem melhorados. Então, a dor é esse método que é eficiente nesse sentido. Não de punição, de castigo, mas de reabilitação. E não tem um modo diferente. O próprio texto diz, é inevitável passar por essa situação, por esses períodos, por essas situações. E uma delas é o retorno ao mundo espiritual, que é uma grande dor. Não, de novo, não é aquela dor física, alguns sim, mas normalmente não. Mas é a dor emocional, de deixarmos amores na matéria que talvez nós não possamos mais interagir diretamente, dada a condição que nós tenhamos partido, e vem o remorso de não ter feito aquilo que poderíamos ter feito. Vem aquela situação de não aceitarmos. Mesma coisa na matéria. Passamos por qualquer tipo de perrenguezinho. Passamos por uma dor de cabeça, um membro defeituoso, um órgão afetado, uma cirurgia que não importa. E nós nos botamos a debulhar, a chorar, a lamentar, a reclamar que a vida não é justa, que nós... esquecendo que aquele momento é um momento de introspecção. Olha o que a Joana escreve aqui no 3º parágrafo. Diante dessa fatalidade, ou seja, das dores, das dificuldades, inevitável, nós vamos passar. Seja ela qual for. Seja um acidente, seja uma expiação já programada, não importa. Vamos passar. Que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, ou seja, nas dores mais excruciantes ou nas dores mais incômodas, ou aquelas dores leves, aquelas dores que não são de grande monta, mas são cansativas, dado o tempo. Cumpre recebê-la com dignidade e confiança. Com a dignidade, eu lembrei agora também do Chico no avião. O avião balançava, né, tremia, até uma cena do filme. E ele começa a desesperar. E, óbvio, os passageiros em volta olhando para ele. Caramba, esse é o Chico. É o homem que conversa com os mortos. Se ele está desesperado, é que o caldo azedou. Emmanuel chega para ele, o adverte. O que está acontecendo? Vamos morrer? Todos vamos. Emmanuel dá aquela ducha de água fria e ele não contente. Mas eu vejo a morte iminente. Todos vão morrer. Fique tranquilo. Aí ele... mas eu não posso me desesperar? Ele pode. Mas faça com educação. Não incomode aqueles que estão em volta de você. Não preocupe mais ainda. Aí ele chega, não quero saber. Eu vou gritar. E deu escândalo, passou o treme-treme do avião, passou a turbulência. É óbvio que isso já não está mais contado, mas imagino eu, aquela minha extrapolação natural, Emmanuel olha assim para ele com a cara de... E aí? Morreu? Saiu constrangido de uma situação, perdeu às vezes uma grande oportunidade de demonstrar uma fé
inabalável, inquebrantável de um expoente, mas é um ser humano igual a qualquer um de nós, que sofre, que passa seus desafios, passa suas dificuldades. E hoje eu vou demorar um pouquinho, vou passar um pouquinho do tempo, porque é importante esse texto. E ela coloca aqui, ó, a doença física ou mental. Só um momentinho. Mosquitinho voa. Ele tá me picando aqui. Sem vergonha. E ela coloca aqui esse ponto, ó. Física ou mental. Não importa. Se é o seu corpo que está doente ou sua mente que está doente. E ela continua, a aflição econômica ou moral, elas vão passar. Mas calma aí, Dan. Vão passar. Bom, ou ainda na matéria, ou depois. Ou alguém acha que vai carregar essas mazelas por resto da eternidade? Esse conceito de céu e inferno não se aplica ao espiritismo, porque nós já entendemos que não é assim que funciona. Não, quer dizer que eu preciso morrer para poder me curar? Ué. Quem disse que a Terra é o paraíso? Jesus mesmo disse, eu vou dou a paz, mas não a desse mundo. Esse mundo não é paz. Esse mundo é ociosidade. Eu lhe dou a paz da consciência tranquila, de compreender o motivo da dor, motivo pelo qual nós sofremos. Eu dou a paz da consciência tranquila de ter feito o melhor, de ter buscado o melhor, de ter errado tentando, de ter acertado insistindo. Olha qual a paz que o Cristo nos traz. Não é uma paz do tipo, Senhor, minha vida está tumultuada, eu estou com uma dorzinha aqui no ombro, estou com uma dor nas costas. Tira essa dor para eu ser feliz, porque eu quero ir lá no shopping, ver um filme, que eu quero ir passear lá em outro lugar. Será que isso é justo? Não estou dizendo justo com os outros, mas com a espiritualidade que planejou, às vezes, décadas, às vezes, centenas de anos para encarnarmos numa situação, para aproveitarmos dela o melhor, e a gente quer tranquilidade, passar ali, sem qualquer tipo de dificuldade. Ou então aquela dificuldade mínima, para não atrapalhar a vida da gente. E ela continua. Qualquer tipo de dor, elas passam, deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Aí entra a nossa responsabilidade. O que nós aprendemos com essa dor? Vocês já viram aquelas pessoas, são muitos casos, a pessoa recebe um diagnóstico terrível. Olha, daqui a 5 anos, você não vai mais andar. Um diagnóstico que eu ouvi uma vez para mim. Que há 10 anos não passa. De novo, vamos tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação, porque eu tenho ouvido muitas pessoas falando, os médicos se acham deuses, dão dias. Olha, os médicos estudam a fundo. Os médicos, eles têm um conhecimento muito maior do que o nosso. Quando eles falam, olha, tanto tempo para isso acontecer. Não é porque ele chegou ali e está falando para você, vou te castigar. Não. Ele fala que a grande maioria dos casos, de tudo que ele já viu, é aquela situação. Você talvez se cuida, você vai seguir todos os procedimentos, você vai fazer tudo, você vai passar muito mais tempo. Parabéns.
Ou então você vai entrar por um ouvido, sair por outro, ele não manda em mim. Médico é tudo burro. E você vai antes. Vai antes, porque eu digo, passar pela situação que ele está falando. Então, o médico, ele não é um Deus, mas é uma pessoa que tem um conhecimento que é capaz de estimar determinadas situações. É muito ruim. E nós, quando recebemos essas notícias, a gente fica querendo arranjar uma desculpa. Os médicos não vão acertar. Por quê? Olha só, os resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidos. Então, as dores, as doenças, os problemas serão proporcionais a como nós lidamos com ela. Quanto mais tristes, quanto mais indignados, quanto mais aborrecidos, quanto menos aproveitamos, mais longa é a prova. Mais difícil é a recuperação. Por isso que o seu Isaac olha como as coisas se conectam uma à outra e nenhum ensinamento é jogado ao vento ou é um rótulo que você utiliza num determinado jogo, é uma carta que você tem na manga. Olha a frase que seu Isaac deixou. Embora amargamente, alegre sempre com as graças de Deus. Novamente, não é que as coisas tenham que ser ruins para que seja proveitoso. Não. É porque nós não aproveitamos as coisas boas que poderiam evitar que passássemos por aquela situação. Mas na correria do dia a dia, na nossa dificuldade, no nosso constrangimento, nós simplesmente optamos por ir pelo caminho da dor. É mais fácil. Então, entender como a dor, ela tem esse caráter libertador dentro de nós. Embora, insista, é muito difícil quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando pelo crivo, nós olharmos e dizer assim, graças a Deus, eu estou com essa doença que eu vou morrer daqui a algum tempo. Então que eu não vou andar daqui a um tempo. Obrigado, Senhor. Bom seria que pudéssemos dizer isso do fundo do nosso coração, entendendo que aquela situação é uma situação que chegou àquele ponto porque nós não aprendemos pelas vias normais. Olha o último parágrafo. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Então eu posso sofrer? Eu posso sentir? É claro que pode. É óbvio que pode. Eu posso pedir ajuda? Pode. Eu posso pedir socorro? Pode. Deve. Mas não fique alimentando ilusão que alguém vai balançar uma varinha de condão e você vai, estou liberto. Não, mas eu já vi um monte de gente falando que isso aconteceu. Então, olha a posição daquela pessoa. Lembra que eu falei? Vamos voltar aqui, rapidinho, aqui em cima, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, Quanto mais você compreende o motivo da dor, quanto mais você busca resignar-se com aquela situação,
Por exemplo, bota o joelho em terra. Conversa com Deus. Explica, Senhor, eu sei que é necessário essa dor. Não compreendo os motivos que me levaram a ela, porque eu ainda não tenho essa consciência. Mas é óbvio que passo por isso para algum aprendizado. Que o Senhor me liberte da culpa, do remorso, caso eu tenha provocado inconscientemente isso. Ajuda-me a superar essa situação. Porque, sim, você pode ter provocado aquela situação. Certamente, talvez você não tenha nem se preparado para a situação que você passou. E, novamente, não cabe a ninguém julgar o que você fez ou deixou de fazer. E nem a você se martirizar por isso. Compreender. Aceitar a responsabilidade, levantar a cabeça e saber que daqui a pouco você terá oportunidade de quitar isso. Olha, voltando lá ao nosso querido André Luiz, retornou ao mundo espiritual e lá ele conseguiu se desenvolver. Ótimo. Ah, não, então eu vou precisar morrer? Aquela pergunta que eu fiz há pouco. Não. Você hoje pode começar a compreender e já dar esse grande passo na matéria. E quem sabe, conseguir a moratória de aqui ficar mais tempo, de superar essa situação e fazer ainda muito mais. Moratória venha daí. Quando nós nos empenhamos e a proteção ajuda a superar. Olha só o finalzinho do último parágrafo. Retira os benefícios da injunção expositiva e segue adiante encorajado. Retira as lições daquela situação. Presta atenção. Eu falei agora há pouco que às vezes nós levamos décadas, séculos, para planejar e nos inserir dentro de uma reencarnação da qual nós vamos aproveitar um monte de coisa. Ah, mas nós não aproveitamos um monte de coisa e aqui estamos, numa situação difícil. Imagina, para os mentores, se você muda essa forma de pensar e começa a aproveitar a partir de agora, o que eles vão fazer? Opa, calma aí. Já que já está aproveitando, para que precisa retornar agora? Então fica. Ganha mais um tempo. Replanejar. Começar tudo novamente para encaixar numa próxima encarnação, às vezes seria trabalhoso demais. Então, existe ali uma possibilidade. Fica mais um tempo. Aproveita aquela situação. A moratória. Então sempre teremos tempo. Na matéria ou no mundo espiritual, encare a vida, os desafios, as dores, as doenças, os problemas, como sendo obras educativas, como os nossos professores fazem na escola, como o fisioterapeuta faz com aquela pessoa que está reabilitando, como o médico que imobiliza ou o médico que faz a cirurgia. É o momento da dor reparadora, a dor reconstrutora. E quanto melhor você aceitar a situação, mais rápido ela passa. Não vou nem entrar no assunto de obsessores, que nosso tempo, né? Eu já estou gastando demais o tempo de vocês. Já tem 30 minutos aqui. Eu prometi a vocês que ia ficar em torno de 15, 20 minutos. Mas essa lição é uma lição muito importante, bem atual. Embora tenha sido escrita, mas é uma lição muito atual. Meus amados,
Aproveitem seu momento. A vida é maravilhosa, mesmo cheio de dificuldades, porque aqui é o celeiro das oportunidades. Imagine você com um trabalho longo durante a vida, para que garanta uma aposentadoria calma e tranquila. Imagine isso. Talvez você tenha trabalhado muito a vida toda e chega na hora da aposentadoria, está cheio de problemas, cheio de dor, porque trabalhou demais. Talvez você tenha se exercitado demais ou perdido o foco no meio do caminho. Então, vou terminando por aqui, porque senão daqui a pouquinho eu vou puxando uma coisa, puxando outra, porque é muito importante para cada um. Estou falando isso para vocês, não estou dizendo que é você ou aquele. Eu estou falando de mim. Os problemas que eu vivo, dos conflitos que eu tenho. Eu falo eu me sinto falando com o espelho. E compartilho com vocês essas grandes dores que todos nós carregamos. Não se iluda achando que a dor do corpo é menor do que a dor da alma. Que as angústias, as ansiedades, as apreensões são mais fáceis de lidar do que uma pessoa que esteja numa situação de doença ou com aquele diagnóstico mais complicado. Eu digo para vocês, eu fiz uma cirurgia que era para ser rápida e demorou meses. Algo que era para ser 2 semanas, foram mais de 6 meses ou 5 meses, alguma coisa assim. Foi difícil. Quando eu estava no hospital, terminada a cirurgia, eu só dizia para a proteção, os trabalhadores, que eu estava muito arrependido de ter feito. Esse pode, né? Foi muito difícil. E digo para vocês, as dores emocionais e morais são muito piores. Aqueles que têm depressão, aqueles que sofrem com suas próprias tristezas, são dores excruciantes que não geram efeitos físicos, mas que geram efeitos devastadores dentro da alma. Então cuida da sua saúde física e mental. Seja positivo, busque a consciência, busca limpar a mente das coisas materiais, entenda suas limitações, mude seu modo de ver, de pensar, de entender a vida e entregue a sua vida na mão do Pai, que Ele sabe o que é melhor para nós. Que Jesus te abençoe, que me abençoe, que abençoe a todos nós, aquele ente que você tanto ama, aquelas almas que no meu coração clamam por um carinho, que possam receber todo esse amor do Pai Celestial. Mais uma vez, me perdoe o horário, que Jesus abençoe a todos e que essa reflexão, embora meio pesada, profunda, possa surtir um efeito renovador. Acima de tudo, somos filhos de Deus e jamais seremos esquecidos pelo Pai. O Pai apenas nos dá aquelas dicas. Filho, levanta a cabeça. Você supera. Jesus já nos disse, o Pai é tão bondoso que Ele não deita fardos pesados sobre ombros fracos. Se estamos passando por aquilo, de 2 a 1. Ou é a necessidade de passar e Deus confia que nós vamos passar. Ele tem a certeza que nós somos preparados para suportar. Ou nós provocamos essa situação. E é onde eu falei do joelho em terra, pedindo a Deus que tenha misericórdia dos atos inconscientes que nós tivemos e que nós possamos nos perdoar, para que não tenhamos remorso, raivas e mágoas. Vamos orar?
Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus que essa semana seja uma semana renovadora, que nós possamos pegar esse texto e talvez repeti-lo várias e várias vezes, para que as dores não afugentem a nossa coragem, para que as provas não nos façam sucumbir. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Eu confio que cada um de vocês irá vencer, assim como eu estou vencendo. Pouquinho em pouquinho. Dias melhores, dias piores, mas para frente e para o alto, com as graças de Deus. Senhor Jesus, Mestre da misericórdia e do amor, aqui estão seus filhos, Senhor, de joelhos, pedindo, implorando a misericórdia do Pai Celestial. Intercede por cada um de nós, Senhor, que a Mãe Santíssima possa olhar para cada um com seu carinho magnânimo e possa interferir, Senhor, diretamente nesses conflitos que nós vivemos. Ah, Senhor, somos agradecidos, sim. Embora meio revoltados, meio inconscientes e insatisfeitos, mas somos agradecidos, Senhor. Agradecidos por esse momento, agradecidos pelo grande amor que tens por nós. Perdoa, Senhor, principalmente a mim, que abuso do horário, trago uma sobrecarga maior aos amigos celestiais. Mas que possa cada um que ouça essa mensagem saber que é um ser especial, dotado das alegrias e da bondade do Pai, que possa entender que nós somos cada um grande milagre, que Deus nos deu a sua centelha divina para que nos fizéssemos a sua imagem e semelhança. Nós somos a melhor parte e que cada um encontre dentro de si todas as forças necessárias e possamos receber o amparo dos trabalhadores celestiais, dos amigos da matéria, a nos apoiar, nos incentivar, nos fortalecer, para que consigamos dar os passos definitivos para a nossa evolução. Senhor, obrigado mais uma vez por esse amor generoso e carinhoso. Entregamos em vossas mãos nossas almas. Guia-nos, Senhor, em meio a essa tormenta. Ajuda-nos a sair desse lamaçal, desse atoleiro que nós vivemos, para que nós possamos não olhar para a lama, mas para o lírio que cresce, para as flores que perfumam, para o céu que irradia essa luz maravilhosa. Sua paz, o seu amor, o seu carinho, seja conosco, hoje e sempre. Obrigado, meus irmãos, uma semana maravilhosa a todos e que sintam-se renovados pelo amor que o Cristo nos traz. Que assim seja e graças a Deus.